Meus irmãos, vamos procurar sintonizar com o alto, com o Mestre Jesus, e vamos fazer a nossa prece. Vamos nos concentrar e fazer a nossa prece. Deus, Pai de infinito amor, neste instante estamos todos unidos em um só pensamento, a pedir a Ti e ao Mestre Jesus bênçãos de paz, de harmonia, de aconchego espiritual. Que todos nós que aqui nos encontramos possamos sentir o Teu amor, Jesus, o amor do nosso Pai. E que nesse instante todos possam vislumbrar a Tua fisionomia magnânima, Mestre, de orientação, de aconchego, para que todos nós possamos nos sentir seguros para a caminhada da luz. E nesse instante pedimos, Deus, Pai de misericórdia, bênçãos para todos, e em particular a nossa irmã palestrante, que os irmãos abnegados do bem possam inspirá-la para que as suas palavras toquem os corações. E assim, damos graças a Deus e nesse instante agradecemos por esta oportunidade bendita de estarmos todos aqui nos entrelaçando fraternalmente nesse clima de harmonia. Que Jesus, que Deus nosso Pai, abençoe a todos. Então, meus irmãos, nesse instante, estamos dando por iniciada a nossa reunião da 43ª Jornada da Mulher Espírita Paraibana. Então, dando continuidade, nós vamos ver agora a nossa irmã do Centro Espírita Humberto de Campos, Telmeres, que vai nos trazer uma apresentação. Boa noite. Nos foi pedido para trazer um poema intitulado O Homem de Bem. O homem de bem, atitudes ou palavras, ação ou reação. Como identificar alguém que vive no crivo da razão? O homem de bem é discreto, nada faz para se promover. E não liga se por acaso os seus feitos ninguém vê. Mesmo quando prejudicado, procura responder e agir, mas sempre se preocupando a ninguém vir a ferir. A fé em Deus no homem de bem é sólida e constante. Sabe que os mensageiros de Deus o protegem a todo instante. Tem fé no futuro o homem de bem. Por isso, nesta sua vida, ele vê o mais aquém. Sabe que na vida todas as dores são provas, são expiações. Mas não reclama e não murmura. E para ele o mundo se torna cheio de cores. Ele é tão bom, ele é humano, benevolente com todos. Não tem ódio, nem tem rancor. E nem vê defeito naqueles outros. Tem bens que usa, que o Pai lhe deu, mas não abusa, pois não é seu. Vamos todos seguindo, juntos nessa jornada, rumo ao homem de bem,
mas que bela caminhada. É difícil ser um homem de bem, vivendo tanta tribulação. Quem é do bem é diferente, pois vê a vida com mais razão e tem Jesus no coração. Muita paz. Então, meus irmãos, continuando com a nossa reunião, nós vamos agora ouvir a palestrante na noite, nossa irmã Sandra Borba. Pode dizer isso aí se você quiser. Prezados amigos e amigas, estimados irmãos e irmãs aqui presentes, a todas vocês e ao bendito fruto que está ali sozinho, representando a força masculina no meio do povão feminino. Nosso boa noite a todos os nossos irmãos, público em geral, os nossos companheiros que provavelmente nos acompanham pela transmissão, saudando a direção desta casa, a organização do evento, a minha querida Cátia ali presente, a nossa querida Giselda, representando a Federação Espírita Paraibana. É para mim, pessoalmente, um motivo de alegria estar aqui, primeiro porque representa uma conquista muito grande da comissão organizadora, que há anos vem atrás de mim e há anos eu corro. E aí, desta vez, eu tive, vamos dizer assim, a alegria de dizer, eu vou logo na quinta-feira, porque eu estarei aposentada, né? Eu quero dizer que eu estou comemorando a assinatura da minha aposentadoria na Paraíba. Oh, que coisa boa, né? Então, mas não foi muito fácil, não. Ainda hoje fui assinar documentos e mais documentos para poder me livrar, em parte, da situação. Em primeiro lugar, depois do nosso abraço pessoal, o abraço da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que se congratula com a realização deste evento. Um evento que tem uma longevidade, 43 anos de permanência, de luta, e, obviamente, que a cada 10 anos, segundo a espiritualidade, a gente ganha crédito de mais trabalho. Então, já tem 4 linhas de crédito de mais trabalho para ver se chega a 50ª, que vai ser uma festa de arromba, né? Na 50ª semana, aliás, jornada da Mulher Espírita Paraibana. E, obviamente, que a nossa alegria diz respeito também ao tema, né? Espiritismo, doutrina consoladora, a temática central deste evento, que contará com inúmeras contribuições. Nós começamos e a minha querida amiga de Campina Grande, Denise Lino, encerra no mês de Zeuda, também demais, né? Então, estamos unidas aí dentro deste objetivo de trazer a mensagem consoladora da doutrina espírita. E durante todo esse evento, espalhado em diversas instituições, os companheiros terão a oportunidade de ver, a partir dos discursos, obviamente, que serão proferidos, que, de fato, o Espiritismo é uma doutrina consoladora. Mas nós gostaríamos de iniciar recordando uma das páginas mais sensíveis que nós conhecemos, da autoria do Espírito Hilário Silva, mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que está no livro O Espírito de Verdade, e fala a partir de uma situação vivenciada pelo nosso codificador Allan Kardec. Situa a narrativa do Espírito, que obviamente estaremos narrando de acordo com as nossas próprias palavras, preservando o eixo da narrativa, que numa manhã de abril, uma manhã muito fria, de abril de 1860, Paris, o codificador estava como que abatido. Afinal de contas, nós temos que reconhecer que a luta pelo bem não é nunca uma luta fácil. Da luta mais simples no interior da família, às grandes lutas sob o ponto de vista de grandes grupos sociais, e por que não dizer, no caso do nosso codificador Allan Kardec, uma luta pelo bem da humanidade.
Ele se encontrava abatido pelas deserções de companheiros, e isso somente com 3 anos de espiritismo. Já se abalava, obviamente, com algumas preocupações relativamente à própria sociedade parisiense de estudos espíritas, muitas cartas que chegavam, cartas sarcásticas de toda a França, condenando as obras espíritas. A essa altura, nós só temos o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita e alguns opúsculos que o codificador escrevera, até como partes ou pedaços ou segmentos do que viria mais adiante e do que já tinha sido publicado. E é exatamente nesta manhã em que ele acorda, vamos dizer assim, com o ânimo até certo ponto abatido, que a sua esposa, Amélie Boudet, a quem ele chamava com muito carinho minha doce Gabi, lhe apresenta uma encomenda que havia chegado pelo correio. Ele se surpreende, era um pacote relativamente grandinho, e aí ele começa a abrir e percebe que era um livro dos Espíritos encadernado de forma primorosa. E aí, então, acompanhava o livro uma pequena missiva, uma carta. E nesta carta, imediatamente, o seu autor, que se chamava Joseph Perrier, dizia assim, que ele ali estava encaminhando ao codificador aquele livro e a história daquele livro. E, de imediato, ele dizia que agradecia de antemão aquelas mãos, aquelas criaturas que haviam colaborado para a publicação daquela obra. E aí, o nosso codificador, obviamente, se sente logo surpreso e começa a se envolver na carta. O companheiro que escrevia a missiva e que, obviamente, lhe ofertara aquele exemplar ricamente, vamos dizer assim, encadernado do Livro dos Espíritos, situava como foi o encontro dele com a obra. Ele relata que a sua esposa, que era o seu sonho, que era o seu grande amor, havia desencarnado subitamente, repentinamente, em razão ou em decorrência de uma doença grave, e que ele não via como que mais alegria na vida, não se sentia mais estimulado para viver, até que um dia decide ele realizar o ato ignominioso de atentar contra a própria vida, deliberar a ele pular do ponto que era mais comum aos suicidas, que era exatamente determinada ponte, a Ponte Neuf, lá a Ponte Marie, conhecida, sob o rio Sena, onde as águas eram muito turbulentas. E então ele imaginou que ao realizar este ato, poderia se encontrar do outro lado da vida com aquela que era o seu grande amor. Assim, ele se dirige certa madrugada e não conseguia dormir, já havia noites que não dormia, e aí então ele vai. Na hora que ele toca a mão no alambrado ali da ponte para ganhar o impulso, ele toca num objeto que cai. E nós sabemos perfeitamente que a rainha da curiosidade é a mulher. Desde Eva. É a rainha, porque o rei é o homem, tão curioso quanto a mulher. Imediatamente ele olhou, era um livro, e ele viu escrito lá na primeira página do livro: este livro salvou a minha vida. Leia-o com atenção e tenha um bom proveito. E assinado a Lohan. Obviamente que ele pensou, me matar hoje ou me matar daqui a uma semana, é melhor eu ler o livro, por via das dúvidas, né? Pequena curiosidade masculina. E aí, então, ele foi e leu o livro. Depois, o codificador veria que ele havia colocado abaixo das palavras do senhor Lohan: salvou a minha também. E assinou Joseph Perrier. Então, o codificador nos diz, Hilário Silva, pela mediunidade límpida de Francisco Cândido Xavier, que o codificador alentou-se, Ou seja, animou-se, ficou mais feliz, e aí disse a ele mesmo que iria enfrentar realmente as dificuldades, aquele velho problema dos espíritas, a falta de dinheiro para levar adiante as
conquistas, as realizações, as publicações, as cartas que ele recebia aos montes de críticas, as cartas sarcásticas, as dificuldades no desenvolvimento das inúmeras atividades. E aí, então, ele respira a longos hauxos, como diz Hilário Silva, toma da pena, sem antes, obviamente, limpar uma lágrima que escorria pela sua face, sensibilizado com aquela carta que não tinha apenas um cunho informativo, mas tinha também aquele objetivo de trazer ao próprio codificador alento, bom ânimo, alegria, entusiasmo, estímulo, porque todos nós precisamos disso. Quando numa instituição espírita os irmãos entre si não desenvolvem esse trabalho, que é o estímulo recíproco, a observação, o cuidado, a atenção, parece que a fé ela vai ficando meio morna, né? E a gente sabe que não dá para ter fé morna. A fé tem que ser quente, para poder a gente aguentar as lutas, os embates, os testemunhos e as dificuldades. Mas o que nos chama a atenção na narrativa do Hilário Silva, há um século, é o nome da narrativa, já dissemos o livro, O Espírito de Verdade, é o teor da colocação daquele companheiro, Alohan, que deixou ali na Pont-Marie o livro. Ele sabia que era um ponto de preferência dos suicidas. E há outra colocação do Perrier em relação àquilo que a própria obra também havia produzido na sua vida. Olha, observa a frase: esta obra salvou-me a vida. E a resposta do outro: a minha também. Então vamos procurar refletir um pouco sobre essas duas colocações que, em verdade, representam a mesma coisa, né? Em que sentido a obra, no caso, o Livro dos Espíritos, olha, não tinha nem ainda sido publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, em sua primeira edição, que seria somente em 64. Tanto é que no próximo ano nós estaremos comemorando os 150 anos com realização em João Pessoa do Congresso Espírita Brasileiro, Seção Nordeste. Quem não fez a inscrição, faça logo, porque já está chegando, aí está bombando. Então, o que ocorre é que só havia o Livro dos Espíritos. Então, nós ficamos perguntando, nossa, nem tinha ainda sido publicado o Evangelho segundo o Espiritismo? Esta, sim, a grande obra de consolação que a doutrina espírita nos apresenta, porque retoma o ensino moral do Cristo para nos apresentar o pensamento do meigo Rabi da Galileia, completamente à parte das exegeses, das interpretações teológicas de profundo cerceamento ao pensamento. Então, nós ficamos a perguntar, o que teria esses homens, o Perrier e o Lohan, encontrado na doutrina que lhes proporcionou exatamente esse sentido, salvou a minha vida? É porque, meus queridos amigos e estimados irmãos e irmãs, em especial, nessa jornada da mulher espírita paraibana, é porque a doutrina espírita, ela possui em seu estatuto epistemológico, ou seja, em seu conteúdo específico, em sua essência, uma série de reflexões, de encaminhamentos, de ideias e, poderíamos dizer, de concepções, de conceitos que vão nos ajudar a responder às velhas questões que o homem, desde que acordou da sua infância intelectual, começou a realizar. Que perguntas ou que questões são essas? As velhas questões: quem sou? De onde venho? Para onde vou? Existe vida após a morte? Qual a razão de ser da dor, do sofrimento? Existe um Deus? Se existe um Deus, como é que se processa, como é que se organiza, como é que se manifesta a sua justiça? Quais são as suas leis? Qual é o papel da dor, do sofrimento e, obviamente, do aprendizado em nossas vidas? Essas questões, elas vêm acompanhando o homem desde, como dissemos, a sua maioridade intelectual. E nós aqui no mundo ocidental, porque nós temos, de fato, diferenças muito grandes, muito acentuadas da chamada civilização oriental da ocidental,
nós podemos dizer que entre nós temos lá pelo século V, VI, mais ou menos, antes de Cristo, ou seja, nós já teríamos em torno de 2.500 a 2.600 anos de atividade intelectual, e até hoje nós continuamos a fazer as mesmas perguntas. Quem sou, de onde venho, para onde vou? Existe Deus, existe vida após a morte? Qual é a razão de ser da dor, do sofrimento? E outras perguntas derivadas dessas que são as chamadas perguntas centrais. Obviamente que ao longo de tantos anos nós temos perguntas e temos respostas. E as respostas são as mais diversas possíveis. Desde as respostas que negam, daquelas respostas que afirmam, aquelas respostas que na verdade não são respostas, são dúvidas e assim por diante. Grosso modo, a partir do próprio estudo da doutrina espírita, nós vamos encontrar desde as chamadas visões materialistas, que veem no homem apenas a sua dimensão corporal, a sua dimensão material, as concepções ateístas, que não aceitam a ideia de um Deus e muitas vezes aceitam alguns, derivados daí, uma compreensão de Deus, mas não do Deus da providência, não o Deus que de fato envia para nós, através dos seus atos, das suas vontades, a assistência, a misericórdia. Aqueles que já encontram outras respostas, como por exemplo, a de que Deus existe, que é um velhinho, que tem barbas, que vive nas nuvens, que tem dia que acorda abusado, aborrecido, que decide punir a criatura em não sei quantas gerações na frente. Pronto, e assim vai. Para outros, há deuses, para outros, há um Deus exclusivo, um Deus que é só de uma comunidade, um Deus que é só de uma cultura, um Deus que é só de uma nação. Enfim, se nós fôssemos de fato elencar as múltiplas respostas, nós ficaríamos assustados com tanta coisa diversa e tanta coisa que entre si é contraditória em relação a essas perguntas às quais nos referimos. Obviamente que o nosso esforço de reflexão nesta noite se dirige à doutrina espírita. Qual é a resposta que a doutrina espírita, então, nos apresenta? E essa resposta fez com que esses dois homens que tentaram o suicídio na Ponte Marie, em Paris, eles foram capazes de dizer que eles tinham encontrado na obra, o Livro dos Espíritos, as respostas para as suas indagações e evitaram cometer este ato que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores crimes que nós podemos cometer, porque é o crime conosco, retirando o grande dom da vida que Deus nos deu, e somente Ele, obviamente, pode nos tirar, sob o ponto de vista material, na hora que Ele aprouver ou na hora necessária, de fato, ao nosso processo de desligamento da carne, de desencarnação. Então, vamos identificar quais foram as grandes respostas que os companheiros eles encontraram no sentido de se depararem com explicações lógicas, lúcidas, com bom senso, e isso tudo vai nos ajudar também, para que também nós busquemos no estudo, na meditação, na reflexão em torno do conteúdo espírita, encontrar respostas para as nossas vidas, para as nossas inquietações. Então, nós vamos fazer uma rápida digressão em torno do assunto, tomando como referência uma página do livro Vinha de Luz, também pela mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, e de modo específico a mensagem de número 60. Na mensagem de número 60, o nosso Emmanuel intitulou de Que Fazeis de Especial? Então a gente olha a pergunta, a gente já fica aperreado, né? Porque ele já começa perguntando, quando Emmanuel faz certas perguntas, a gente treme, né? Então ele começa dizendo o seguinte: os espiritistas cristãos possuem um patrimônio de informações muito acima da média comum da humanidade. Aí de vala-me Jesus, esse negócio de ter é meio complicado, a gente já tem um patrimônio, essa expressão que ele usa, um patrimônio. E aí ele começa a dizer o que é que nós espíritas já recebemos na forma de lições, na forma de conceitos, de conteúdos que nós vamos, a partir do nosso estudo, da nossa reflexão, das nossas leituras e meditações, internalizando, ou pelo menos deveríamos internalizar isso, para que esses conceitos
espíritos, eles possam, de fato, operar a grande transformação que, obviamente, Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, aguarda em cada um de nós. Lembrando, só a título de curiosidade, que o Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo, diz que nós só temos 2 determinismos na vida. 2. Olha que é fácil, né? 2. Primeiro, existir. O que é isso? A gente não faz test drive para existir. Não faz test drive. Deus não diz assim, vem experimentar para ver se você quer existir. Não dá, não tem, tá? Ô Senhor, eu queria até ver se fazia um sorteiozinho aí de um carro no test drive. Não tem, tá? Então você existe. Pronto, acabou. Não tem essa de dizer, ah, meu Deus, eu não queria existir. Não dá, tá? Então, quando a gente vai conversar com alguém, por exemplo, não espírita, e quer entabular uma conversação, se a pessoa já começa com essa problemática, fica difícil. É a vida que vai ensinar para ela. Existir é um determinismo. Por isso que a pessoa que vai cometer o famoso ato impensado, ela se tornará alguém que passará, muitas vezes, reencarnações e mais reencarnações, até retirar dela essa internalização que ela fez, de que ela pode dispor da própria vida para existir ou não. Não tem como. Nós existimos e não somos nós que vamos deixar a existência por nossa conta própria. Não é. Segundo determinismo, Joana de Ângeles, todos nós nascemos para ser felizes. Opa! E agora? Todo mundo nasceu para ser feliz. Tem sempre o pessimista de plantão que deve estar dizendo assim, pronto, começou a loucura. Endoidou o cabeção da mulher aí na frente. Pois é, que é isso? Então eu não estou nesse plano divino. Vai ver que eu fui excluído. Não, todos nós, diz Joana de Ângeles, nascemos, fomos criados e somos destinados a sermos felizes. O problema é entre o começo e o fim. O problema é o meio. Ou seja, o problema é o que é que a gente vai fazer no meio para, criados todos, simples e ignorantes, conforme as questões 132, 133, 133A do Livro dos Espíritos, criados todos simples e ignorantes, mas destinados à perfeição, à felicidade, que será exatamente o resultado do nosso processo evolutivo. E também está lá na resposta, para que nós possamos desempenhar a nossa parte na obra divina, que é um detalhe que muita gente esquece, está lá na resposta do Espírito de Verdade. Então, nós já começamos a saber exatamente como fomos criados, não há privilégios, Deus não criou ninguém privilegiado, né? Embora às vezes ele goste de fazer uns mimos. Eu, por exemplo, tenho dito a ele, senhor, o senhor está me estragando com tantos mimos, né? Porque tantas amizades, né? Tanto carinho dos irmãos, tem dia que eu me sinto meio mimada, de vixe Maria, né? Eu estou ficando estragada, estou ficando, como a gente diz aqui no Nordeste, estou ficando uma menina mimada, né? Aí o Senhor diz assim lá de cima, espere e verás, né? Então, é só uma questão, vai mimando para poder daqui a pouco a situação arrochada vem, que é para a gente se educar. Muito bem. Então, o que é que ocorre? Temos o mesmo princípio e todos temos o mesmo fim. Mas nós temos o miolo, o meio é que é o problema. E esse meio é exatamente aquilo que a doutrina espírita nos ensina como um processo de evolução que envolve a evolução sob o ponto de vista do progresso intelectual, sob o ponto de vista do progresso moral, que vão, esses dois progressos, nos proporcionarem o progresso espiritual que nos conduzirá exatamente a essa perfectibilidade e a essa felicidade a que se refere, então, o Livro dos Espíritos. O problema, voltamos agora para Emmanuel, dá para a gente ir e voltar, né? O que é que Emmanuel diz? Neste momento, nesta encarnação, nós estamos como espíritas, ou pelo menos, se não somos espíritas já com adesão, somos simpatizantes, somos leitores, né? E assim por diante. Tem gente, por sinal, que simpatiza há 25 anos, faz bodas de prata de simpatia, não sei para quê, né? É um problema sério. Eu conheci um que fez bodas de prata de namoro, noivado, lá em Recife. Aí quando ele fez bodas de prata, a família da noiva deu uma pressão, né? E aí ele disse assim, vou lhe dar, sabe? Eu vou dar 1 mês a você.
vou pedir um tempo, 1 mês para você marcar a data do casamento. Nesse 1 mês, realmente, ele decidiu e casou com outra. Casou com outra. Então, conheceu outra e marcou o casamento com a outra. E a outra ficou lá chupando dedo, 25 anos, bodas de prata de namoro, de noivado. Então, tem gente que passa 25 anos simpatizando com o espiritismo. Aí, quando alguém pergunta se você é espírita, eu simpatizo. Não simpatiza não, meu irmão. Casa logo, né? Casa, tá? Vai lutando, mas vai casando. Então, o que ocorre? Nós, nessa encarnação, estamos nas fileiras do espiritismo. Aí, o que é que Emmanuel diz? Eu não sei das nossas outras encarnações, não sei nem da minha. Não sei, não quero saber, ainda fico chateada com quem sabe. E se alguém diz assim, você sabe de alguma coisa? Não. Não, esquece. Vamos lá, vamos para frente. E aí o que é que Emmanuel diz? Nesta existência, nós já contamos com diversas, não é isso? Lá para trás. Vamos contar com diversas. Lá para frente. Mas Emmanuel pega mesmo no nosso pescoço e diz, você... nesta encarnação, conhece o espiritismo? Aí você conhece, pois você tem um patrimônio acima da média. E aí, que patrimônio é esse? É o que vai lhe dizer. Primeiro, Deus é pai, não é padrasto. É pai de todos, todos. Meu, de Hitler, Bin Laden, Saddam Hussein, né? Todos eles. O motoboy, né, que tem o nome do meu marido, Maria, o assassino do parque, o estuprador, todos são meus irmãos em humanidade, porque somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Para nós, os espíritas, a morte não existe. Como aquela senhora terrível que vem ceifar as vidas. É uma transição para outro estado da vida, para outra vibração, para outra faixa. Olha que coisa. Quantos não estão aí se consumindo, morrendo, porque desencarnou um ser querido, né? Então, quantas pessoas não se destroem ou não entram numa crise depressiva profunda e não conseguem sair? Exatamente porque, né, a criatura não sabe enfrentar a desencarnação de um ente querido. Nós sabemos, no Espiritismo, que dores, sofrimentos, dificuldades são estratégias pedagógicas de Deus, nosso Pai, que tem uma pedagogia muito interessante, porque Ele vai devagarzinho para nós. Aí, dependendo de como a gente vai, Ele vai também. Por isso que a gente pode evoluir pelo amor e pela dor. Então Ele vai amoroso. E quando a gente começa, rebeldia, Ele vai arrochando. Vocês sabem perfeitamente que aqui no Nordeste, agora não, a coisa está meio esculhambada, mas houve um tempo, né, já que eu sou uma pessoa quase sexy, sagenária, quase, né? Então, nós somos da época que os nossos pais diziam assim, venha cá. No cá a gente já estava, né? Venha cá. Sim senhora, sim senhor, não era assim? Tudo bem. Hoje eu disse assim, meu filho, já vou. Estou indo. Não dá para você vir aqui, não? É isso? A gente tinha, um tempo atrás, uma certa rede de proteção. Para onde a gente queria um consentimento, um apoio para fazer coisa errada, a gente não tinha. Era um irmão mais velho, era um primo, era uma tia, era um professor, era alguém da igreja, alguém da casa espírita. A gente já queria fazer aquele complô, e aí todo mundo fazia aquela rede de proteção. Hoje, a desgraça é grande, a confusão é grande, o mundo está ficando difícil. A coisa está tão difícil, meu filho estudava num colégio, isso há pelo menos uns 9 anos atrás, e aí uma discussão do grupo lá, a escola tinha feito um trabalho sobre problema de drogas, e aí um coleguinha da turma dele, do ensino médio, disse, não, lá em casa a gente não tem problema não. Na quinta-feira, hoje, dia de hoje, né? Na quinta-feira a família todinha se reúne e fuma. Entenderam? Na quinta-feira, a família, pai, mãe, todos os filhos se reuniam para fumar maconha. Não resolveu o problema. Olha que coisa. Aí tem gente que ainda quer o fim do mundo. Eu acho tão interessante, deve ser um pessoal com muita imaginação, né? Inclusive quem quer ainda ver o fim do mundo. Porque do jeito que a coisa está difícil a gente imaginar o que ainda pode ser pior. Então o que é que ocorre, né? Nós começamos a entender que a evolução
se dá pela dificuldade, que é natural, pelo esforço, pela dor, pelo sofrimento, pelo resgate. Por isso, na questão 167, está lá para nós qual é o objetivo da reencarnação: expiação, melhoria progressiva da humanidade. E o que é essa expiação? É a gente assumir a parte que a gente tem que assumir dos erros cometidos. Muita gente acha que expiação é uma coisa assim tão desgraçada, tão miserável, é uma condenação, é Deus que fica querendo estrangular a gente. Não, é somente o resultado. Comeu muito, dor de barriga, refluxo, indigestão, certo? Então, qualquer coisa que a gente faça de errado, a consequência vem. Apostou, investiu aquele dinheiro, está preso, perdeu, tá? Não vai chegar o dinheiro. E aí, como é que vai ser, não é verdade? Então, tudo que vem como resultado é exatamente a expiação. Então, nós, Emmanuel diz, temos esse patrimônio, nós sabemos disso. Nós sabemos que antipatias no meio familiar têm a sua razão de ser. Nós sabemos que as provas dentro do lar tem uma razão, tem uma causa. Nós sabemos que doenças com as quais reencarnamos, ou que, entre aspas, subitamente nos atingem, estão no nosso próprio programa reencarnatório, se não foram também desenvolvidas a partir de atitudes nossas deliberadas. Então, Emmanuel continua descrevendo, mas não sei quantas coisas que o chamado patrimônio das informações nos facultam. Então, nós sabemos que não reencarnamos para brincar, que o corpo físico se desgasta, não tem como. Por isso nós temos aí aquele povo idólatra do corpo, idólatra da imagem, não é verdade? É silicone aqui, é silicone ali, e aí fica tão interessante. Eu vi uma charge uma vez que era muito engraçada, muito, muito divertida. Era uma senhora por volta dos seus 80, 90 anos, se olhando no espelho despida, toda enrugadinha, menos os seios e o bumbum. Tudo de silicone. Aí ela olhava para o espelho e dizia assim: alguma coisa é para sempre. Não é, porque hoje de 10 anos tem que trocar. Não é verdade? Então, a gente quer coisas, perpetuar coisas do mundo material, não adianta. Não adianta. E principalmente a grande lição que a doutrina espírita nos traz, conforme o Espírito Emmanuel, que é a lei de causa e efeito. Semeou, colheu. Desencadeou a ação, ela vem na forma de reação. Então, Emmanuel está certo. Nós temos um patrimônio extraordinário e esse patrimônio vai nos ajudar a nos conduzir na vida. Então, quando nós vemos o título da nossa jornada, Espiritismo, doutrina consoladora, a primeira coisa que nós temos que perceber na nossa vida é o que é que eu estou fazendo com o patrimônio que o Espiritismo está me dando, me proporcionando. É reunião pública, é jornada, é simpósio, é congresso, é rádio, é TV, é web TV, é web rádio, é podcast. Acertei? Podcast? Acertei? Podcast, É livro, é periódico, é Tribuna Espírita, Cadê as Amor, o melhor jornal espírita do Brasil, tá? É reunião pública, é ESD, ESE, Educação Mediúnica. Já perdi a conta. Perdi a conta. A grande questão é, e o que fazemos do patrimônio que nós estamos recebendo? Então, nesse momento, a nossa reflexão, ela se dirige de modo muito especial à expressão agora, consolação. Porque, vejam bem, aqueles dois homens, que são os nossos personagens nesta argumentação, que disseram que o Livro dos Espíritos tinha salvo a vida deles, é porque eles começaram a criar aquilo que nós chamaríamos de uma ferramenta de compreensão da vida. Eles queriam se matar. Então, começou primeiro esclarecimento. Você quer se matar, meu filho? Vai se dar mal. Por quê? Porque você vai acordar do mesmo... Está lá, do outro lado da vida. E aí, o que é que vai acontecer?
E aí a gente já sabe tudo o que vai acontecer, é só ler Martírio do Suicida, Memória do Suicida, é só acompanhar a famosa coleção Nosso Lar, ou A Vida Futura, o conjunto das 12 obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, começando por Nosso Lar, a mais famosa delas todas. Então, o que é que vai ocorrer? O indivíduo começou a perceber, epa, a vida... Depois, se eu sofro, há uma razão de ser para o meu sofrimento. Se eu perdi a minha esposa, se o outro perdeu alguma coisa, se o outro teve um revés na vida, então há uma razão de ser pela lei de causa e efeito, pela justiça divina, para que aquele sofrimento, aquela dor, aquela dificuldade, aquela doença ou aquela desencarnação de um ente querido acontecesse. Então o Livro dos Espíritos proporcionou àqueles homens isso que nós estamos dizendo a partir de Emmanuel, um patrimônio de ideias, um patrimônio de compreensão. Mas acontece que esse patrimônio, ele foi muito mais enriquecido. Nós já conseguimos parar para imaginar quanta gente não sofria pelo fato de ter, por exemplo, uma sensibilidade diferenciada. Imagino que não sofria, que não sofre ainda, quem não conhece o Espiritismo, a manifestação mediúnica. Imagina, eu fico assim, muito triste, porque no meu estado, né, onde hoje eu moro, há 30 anos, já sou poti pernambucana, né? Então, são 167 municípios, e tivemos, há pouco tempo, uma reunião de dirigentes de todo o estado, identificamos que nós não chegamos sequer a 1/4 dos municípios. Temos apenas 24,5% dos municípios com alguma atividade espírita. Isso me fez lembrar que quando visitei Canguaretama, lá estava, na casa espírita, humilde, simples, num sítio, uma família levando um ente querido, um rapaz, em processos graves de obsessão, e moravam no município, pelo menos distante, uns 100 quilômetros daquele lugar. Olha o sacrifício das pessoas. Nesse ponto de vista, entendo, a Paraíba está passando a perna em nós, graças a Deus, e tem servido para nós, né, de estímulo para que a gente comece a expandir mais o movimento espírita, espalhando por inúmeros municípios. Já imaginou quantas pessoas não estão hoje internadas, não estão o quê? Na base do remédio controlado, dopadas, e nem sequer tem o quê? Conhecimento, não tem sequer o quê? Nenhuma informação. Há pouco tempo, uma colega de trabalho dizia para mim, ela mora numa cidadezinha lá na Tromba do Elefante, né? E acontece que na cidade dela, nem nas cidades vizinhas, não existe casa espírita. E um médico psiquiatra da sua irmã disse para ela assim, este surto que ela está, o médico, não é surto psicótico, ela está com aquilo que os espíritas chamam de obsessão, leve para a casa espírita. Eu acho bom, né? Então, acho bom não é a doença dela, pelo amor de Deus. Acho bom o médico ter essa lucidez. Então, ele disse assim, olha, eu acompanho a sua irmã há muitos anos, ela é psicótica, ela tem surto psicótico, mas este surto que ela está tendo agora não é psicótico, ela está com um processo obsessivo. Olha, eu uso até a palavra correta, né? E aí, ela, obviamente, que todo mundo me conhece, eu sou igual a bolacha, em todo canto se acha, né? Então, ela liga para mim, Sandra, eu vou buscar uma cidade a pelo menos 50 quilômetros dela, né? Ela tem familiar lá, então levou a irmã para lá. Já imaginou? Ela me conhece, ela é uma pessoa que tem um nível, né, de percepção, mas nós conhecemos outros casos até mais graves, de preconceito familiar religioso, onde nós conhecemos diretamente o personagem, um médium extraordinário, mas a família beata até as últimas consequências, e o companheiro em franco processo obsessivo visível é jogado, como aquele menino lunático jogava, né, que se jogava ora no fogo, ora na água, e que Jesus o liberta. A situação do companheiro, do irmão, é essa situação, mas não aceita de forma alguma. Então isso reclama de nós o que o espírito Francisco Spinelli, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, disse em uma mensagem: o homem do campo não conhece a mensagem espírita porque nós não fomos até lá. E olha que ele escreveu isso há uns anos atrás. Hoje a gente pode chegar pelos caminhos os mais diversos.
pela mídia, né? Por todas as mídias impressas, eletrônicas, de internet que nós conhecemos, nós podemos e devemos levar o Espiritismo, e nesse sentido, nós temos uma responsabilidade muito grande, para que esse objetivo de consolação que a doutrina espírita tem, possa trazer um compromisso de esclarecimento da pessoa, porque ele se esclarece para se consolar, porque às vezes o consolo é imediato, mas ele não entende, aí daqui a pouco tem a recidiva, volta, não é assim. Então é preciso ter o quê? A compreensão para poder então entrar de fato, ou de modo bem direto, internalizar o conteúdo espírita e a partir daí gerar o próprio consolo diante das dores, diante das lutas e diante das aflições. Emmanuel diz, numa mensagem que está no livro Roteiro, publicado pela FEB, que é um tipo de caridade especial, diferente, que nós devemos fazer sempre, que é a divulgação correta da doutrina espírita. Divulgação correta, não divulgar besteira, porque cá entre nós, é muita baboseira. Com todo respeito. Publicações absolutamente ridículas. Ridículas. Romances que dá vontade da gente escolher o dedo e fazer as cócegas, porque é ridículo. Tem um livro dentro, publicado como se fosse livro mediúnico, em que a médium escreveu lá e está lá o livro. O personagem central do livro é um gato. Não é um gato 1,80 m, bronzeado pelo sol, aqui de Tambaú, não. É um miau-miau, tá? E o miau-miau era obsidiado pelo cão. Pensam vocês que era o uau-uau. Não, era o cão. O diabo, tu acha? E no livro, o gato provoca desencarnação de pessoas. Gente, uma loucura, completamente louco, a coisa é louca. E nós vamos encontrando por aí, porque nós somos o público que mais lê no Brasil. Isso para nós é motivo, obviamente, né, de satisfação. Qual é o público mais leitor do Brasil? Quando fazem a relação, hein, Marcelo? Religião, espiritismo, ou religião e nível de escolaridade, espírita, lá em cima, né? Lá em cima. Segundo lugar, em 2000, eram os nossos irmãos da Umbanda. Para surpresa, eu me surpreendi também. Católicos e protestantes vieram em terceiro e quarto lugar. Então, depois que não sei quantas editoras descobriram o filão, vamos colocar gente para escrever besteira. Pronto, toma besteira, toma besteira, toma besteira. E tem um povo entre nós que tem um vício, em especial, o público feminino. Perdoe-me. Chegou algum romance novo, chegam lá na nossa livraria. As nossas amigas para comprar, homem raramente, viu? Mas a mulherada adora o romance. E aí, a orientação que nós damos aos nossos irmãos que são os atendentes lá na livraria. Pergunta se já leu a obra, né, de Dona Ivone A. Pereira, por exemplo. Zilda Gama. Então o pessoal quer ler besteira. Tem livro que a gente recebe, lê as 10 primeiras páginas, vai para o meio, lê as 10 do meio. Tenho certeza que você acertou o fim. Parece uma brincadeira. Então, o que ocorre hoje é que muita coisa esquisita está por aí e nós precisamos ter, não vamos aqui, algumas expressões jamais desgastadas, mas nós precisamos aprender o que é que de fato nós vamos internalizar. Nós temos que ser seletivos naquilo que nós vamos ler. Quando me perguntam, leu isso? Eu disse, não tenho tempo. Leu aquilo? Não tenho tempo. Meu tempo hoje é codificação, revista espírita, os clássicos do espiritismo. E aqui é colar um lançamento que aí, a depender de quem vem aqui lançou, eu vou ler, tá? Porque não dá tempo. Então eu leio o Giseu, né? Eu leio os nossos irmãos que eu conheço, que acompanho, né? Alguns até que me são muito carinhosos, muito caros, com os quais a gente troca figurinha e assim por diante. Então, é uma responsabilidade que nós temos que levar adiante para que a mensagem de fato consoladora do Espiritismo, ela possa ser por nós compreendida, para depois ser o quê? Internalizada, para que nós nos sintamos consolados. Eu vou ilustrar isso daí, mesmo sabendo que estão gravando. Quando aconteceu o acidente da Boate Kiss de Santa Maria, Rio Grande do Sul,
a primeira coisa que saiu de uma parte do público espírita, o que foi? Para nossa tristeza, foi avaliar quem era que tinha sido aqueles jovens. E disseram, morreram o quê? Gás? Vai ver que era quem? Nazistas reencarnados. Gente, pelo amor de Deus, não é esse o papel da doutrina espírita, não é esse. Nós não podemos estar o quê? Está aí, aquele ali é nazista, aquele ali é do Talibã, aquele... Não, isso não existe. Nós não temos, segundo Jesus, elementos de julgamento, porque nós julgamos segundo as aparências, a superficialidade. Pois, olha, saiu na mídia, em especial, saiu na internet, logo de imediato, gente que ficava assim, um bocado de jovem, tudo desencarnando, né, com efeito de gás. Vai ver que são os nazistas que procederam ao crime junto a outros, a judeus em especial, e a outros que o nazismo matou. Não é esse o objetivo. Então, o grande objetivo, e aí, graças a Deus, imediatamente a turma se movimentou, inclusive soube eu, estando recentemente em Gramado, que um grupo de arte chamado Amor e Luz ficou desenvolvendo um trabalho belíssimo de apoio às famílias, de eventos reunindo as famílias. E quando eu estava lá em Gramado, por ocasião do momento lá de autógrafo, aí veio uma senhora risonha, feliz, simpática, com uma foto muito bonita e o nome da jovem, né? E você sabe que nordestino é um bicho triste, de besta, né? Aí eu olhei assim, que linda, sua filha, uma boca, né? E devia ter ficado calada. Ela disse assim, estava em Santa Maria. Aí deu aquela travada, né? Eu fiquei assim meio encabulada. Ela disse assim, estou ótima, porque o Espiritismo me acolheu, o movimento espírita me acolheu, e eu hoje entendo, eu hoje compreendo, olha a ideia que ela traz, eu compreendo que tudo tem uma razão de ser, mas não precisa dar o que? O laudo. A gente não é do ITEP, minha gente. A gente não dá laudo. Morreu assim por causa disso, a causa foi isso, porque viveu assim, porque foi assado. Não existe isso. Então, a grande tarefa da doutrina espírita é essa que está colocada na nossa temática. É a doutrina consoladora. Então, imediatamente, graças a Deus, irmãos mais ágeis perceberam que a coisa estava feia e aí começaram a fazer outras coisas, a mandar outras mensagens, a fazer o contato, porque, inclusive, é uma cidade, Santa Maria, de muitas instituições espíritas. Nós já tivemos a oportunidade de passar por lá, tem uma instituição enorme, então eles fizeram todo um trabalho de apoio às famílias, de apoio aos pais e de apoio aos jovens que permaneceram, né? Aqueles que tiveram os seus amigos se despedindo da vestimenta física. Então, meus queridos amigos e irmãos, o que nós gostaríamos de situar neste exato momento é que o papel consolador da doutrina espírita se assenta, então, no esclarecimento, na compreensão, né? Por essa razão, a premissa primeira da casa espírita deve ser oferecer ao seu público o estudo. Oferecer as reuniões públicas, oferecer o estudo sistematizado, oferecer os estudos sistemáticos do Evangelho, de qualquer obra, enfim, é oportunizar o acesso à biblioteca, oportunizar o acesso às mensagens, às palestras, aos ciclos de palestras, para que nós possamos ter, é um conceito da área da educação, mas é um conceito muito importante de um educador alemão chamado Herbert, que dizia, preciso ter massa aperceptiva, ou seja, é preciso ter conteúdo. Se você não tem conteúdo, você não consegue nem o quê? Nem analisar as besteiras que estão escritas aí. Você não tem nem bom senso. Como, por exemplo, apareceu recentemente um companheiro que decidiu dizer que no plano espiritual a gente menstrua, a gente engravida, a gente tem filho. Eu não sei como é que dá o nome, porque a gente reencarna e lá é o quê? É o quê? Ninguém sabe. Mas está aí no maior sucesso, maior buchicho, ele escreveu isso daí, uma pessoa que tem um certo nome no movimento espírita e pronto.
E o pior é que tem muita gente que engole, acha bonito. Eu digo, gente, imagina a situação, né? Que coisa complicada. Então é preciso desenvolver um senso crítico, porque desde a época de João, o evangelista, ele já dizia, não creiais em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus, desde João Evangelista. E a espiritada, porque não estuda, porque não reflete, porque não medita, porque não troca ideias, muitas vezes deixa-se, vamos dizer assim, envolver pelos conceitos completamente equivocados. Nesse sentido, é preciso que nós nos debrucemos permanentemente sobre algumas páginas do Evangelho, em especial, para que esse efeito consolador, ele possa, de fato, se estabelecer em nossas vidas. Vamos caminhando. Eu estou no 5 minutinhos? Tem ainda? Tem. Está 5? Sim, mas eu quero saber qual é a hora. 9, então já passou. Então, somente para a gente... Não me disseram antes, eu também não perguntei. Então, o que é que nós vamos situar rapidamente aqui para nós? Há uma página que se torna indispensável à nossa leitura, que é exatamente a do capítulo 6, que se chama o Cristo Consolador, onde tem o jugo leve. Gente, quem gosta, quem se dedica, Allan Kardec toma Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, lembrando as célebres palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós, que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso, humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Está aí, desse tamanho. Kardec diz em 2 parágrafos, é impressionante, o sentido de consolação que Jesus coloca aí. Então ele vai nos dizendo que todas as dores, sofrimentos, decepções, tudo, enfim, como é que isso que a gente sofre, todas essas dificuldades, todas essas desgraças, como é que a gente poderia ouvir Jesus nos dizer que vai nos consolar? Se a gente fica, e aí, Senhor, tanta desgraça, tanta coisa, o que é isso? E Allan Kardec usa uma expressão vinculando-a a um princípio básico: imortalidade da alma. Então ele vai nos dizer, se nós não tivermos a certeza da vida futura, a gente vai dizer o quê? Todo mundo é para cair na gandaia, todo mundo é para aproveitar, não é verdade? Todo mundo, claro, porque de repente se não tem vida futura, toda a nossa opção de vida, nossos valores, nossa forma de encarar a existência, a dor, a luta, tudo modifica. Então, numa síntese, olha que capacidade de síntese. E depois ele vai nos dizer, Jesus nos diz que o seu jugo, ele é suave, porque ele só exige de nós o quê? O cumprimento da lei de amor. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, esta é uma página para a gente decorar. As outras páginas estão no capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo. Bem-aventurados os aflitos, porque são tantas as aflições que o capítulo é enorme. E a gente deve estar sempre lendo causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, justiça das aflições, para que então nós possamos, em meditando acerca da bondade divina, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, espíritos destinados que somos à felicidade, nesse miolo de lutas que é o nosso processo reencarnatório, expiando e melhorando, sofrendo, mas ao mesmo tempo caminhando, nós possamos dizer, conforme o Espírito Emmanuel nos afirma, nós hoje, Senhor, temos um patrimônio de conteúdo, de conhecimentos, de informações. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa transformar este conteúdo em conteúdo existencial. Ou seja, para que isso se transforme na minha intimidade em compreensão, obediência, resignação, capacidade de amar, de perdoar, enfim, que tudo isso que nós já sabemos de doutrina espírita se converta em conteúdo para que nós possamos, na nossa vida, direcionar a nossa existência de conformidade com os valores do Evangelho.
Para encerrar, agradecendo o convite, amigo, e desejando que esta jornada, ela continue trazendo toda a mensagem consoladora da doutrina espírita, nós evocaríamos neste encerramento uma pequenina prece do espírito Rabindranath Tagore, pela mediunidade de Divaldo Franco, que nos vai falar muito desse patrimônio e da nossa atitude interior, para que aprendamos, conforme o Livro dos Espíritos nos diz, a entender a vontade divina a nosso respeito e viver em harmonia com a justiça divina pela vivência das suas leis. Nos diz Rabindranath Tagore: Senhor, quando te quero dizer em prece todas as necessidades da minha vida, o verbo é murchece e cala na terra de meu coração, como flores fanadas pelo vento cortante do inverno. Mesmo assim, meu mestre e meu Senhor, eu te suplico forças para encontrar a sabedoria para vencer a força das minhas paixões, mas a paixão do amor para ter a força da sabedoria que me faça estar sempre sob a tua vontade. Coloquemo-nos, pois, diante do psiquismo divino, porque o Senhor fará aquilo que Jesus fez conosco, quando indagou aqueles seus discípulos diante da multidão faminta: o que tendes, Senhor? 5 pães, 2 peixes. E o Senhor multiplicou. Quando nós nos colocarmos psiquicamente nessa condição de dizermos ao Senhor: temos muito pouco, é o que temos, mas é o que temos com sinceridade, Ele multiplicará então os pães, os peixes, ou seja, Ele multiplicará em nós as possibilidades de enfrentamento, de coragem e de luta. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Acabamos de ouvir a palavra da nossa irmã, aí que nos trouxe aí belíssimas colocações. Então agora estamos nos encaminhando para o final, mas temos ainda aqui para trazer para os irmãos, da Sociedade Espírita Amigos e Irmãos, que estará realizando no domingo, dia 24 de novembro de 2013, a partir das 8 horas, o 4º Café Cultural lá do Amigos e Irmãos. Terá a participação de Neto Batista, grupo musical Canto e Luz e Camerata Filipeia. Os irmãos que estarão interessados, que queiram saber mais, ali está fixado e poderão entrar em contato conosco para maior esclarecimento. Então, nos aproximando para o final, nós queremos dizer